Olá pessoal, tudo jóia? Estamos aqui então no nosso quarto vídeo dos 5 pilares do aquário plantado que você precisa saber. Estou aqui na Fazenda Submersa, vim aqui fazer um trabalho junto com o Caio e o Dala. Aí eu aproveitei para gravar um vídeo com vocês, para vocês, aqui da Fazenda mesmo. Então vamos lá então ao quarto pilar. Esse quarto pilar ele se refere ao consumo do aquário. O consumo do aquário plantado ele é muito importante, né? O consumo é o que vai dar metabolismo, é o que vai fazer o aquário consumir a energia. A energia do aquário ela se traduz em forma de nutrientes, ela se traduz em forma de CO2, em forma de luz também. A luz é quem imprime o ritmo do consumo, né? Como a gente já viu nos vídeos anteriores. Quanto mais intensa a luz, maior energia, né? Maior o ritmo metabólico com que o aquário vai consumir nutrientes, vai consumir energia. Então, sendo que você coloca energia num sistema, você está colocando um ritmo metabólico no sistema, agora você precisa ter consumo no seu sistema. Se você colocar energia de mais e consumo de menos, essa energia sobra e você acaba tendo esse resto sendo consumido pelas algas. Essa relação de algas com as plantas, esse desbalanço entre energia e consumo, sempre vai favorecer as algas. Então as plantas é quem fazem esse consumo no aquário plantado, certo? As plantas, elas trabalham no aquário plantado para a gente como se fossem os filtros químicos do sistema. Vamos pensar na planta como se fosse um elemento que fizesse a filtragem dos nutrientes da coluna d'água. Pensa então nesse aquário que está aqui atrás de mim. É bem interessante você pensar no volume de água que tem dentro desse aquário e o volume com que uma determinada unidade de volume de água, imagina que esse volume de água seja um dado de 6 lados comum, né? Imagina que esse volume de água ele viaje pelo aquário. É bem intuitivo você pensar nisso. Quanto tempo demora para esse volume de água tocar uma planta, passar por uma planta, ser filtrado por uma planta? Quanto tempo demora para esse volume de água se encontrar com uma planta? Quanto mais denso o volume vegetal do aquário, mais vezes esse volume de água vai se encontrar com uma planta, portanto ele vai ser filtrado mais vezes. Então você tem um grande consumo nesse aquário, tá? Prestem atenção que eu não estou falando em consumo igual a ritmo. Você pode ter um aquário num ritmo elevado, só que com consumo menor. E você pode ter um aquário com um ritmo mais baixo, mas ainda assim com um consumo elevado. Prestem atenção, são duas coisas muito diferentes, tá? Então você imagina, por exemplo, um aquário de anúbias e bucefalandras, e microzórons, e bolbites e musgos. São plantas que têm um consumo muito baixo, e você pode operar esse aquário com um ritmo mais baixo. Só que se ele estiver densamente plantado, ele ainda consome bastante, mesmo que o ritmo metabólico seja baixo. Por outro lado, se você montar um aquário com plantas de uma exigência mais alta, como linófilas, ludivígeas, carpetes e rotalas, se você tiver uma densidade vegetal menor, mas ainda sob alta intensidade luminosa, você tem um aquário sob um alto ritmo. As plantas, vamos dizer assim, planta per capita, né? O consumo individual de cada planta é elevado, o ritmo metabólico desses indivíduos, de cada planta, é elevado. Só que a soma desses consumos, a soma desse metabolismo individual num único organismo que compõe o aquário plantado, acaba sendo um consumo baixo em relação ao volume de água do aquário. Pessoal, isso é muito importante, isso dita, em 99% das vezes, os erros dos aquaristas, da maioria dos aquaristas, no aquário plantado desde a partida. As pessoas acabam montando o aquário com pouca densidade vegetal, elas esperam que as plantas cresçam para que o aquarista vá podando e replantando, de forma que ele vá querendo construir a massa vegetal de consumo na medida que o aquário se desenvolve. Esse é o pior erro que você pode cometer. Eu já fiz um vídeo sobre isso no Instagram. Esse é o erro mais comum que tem, a pessoa querer partir o aquário com pouca densidade vegetal.
Então, pessoal, a densidade vegetal, ela consiste no consumo do sistema. E esse é o quarto pilar essencial, fundamental do aquário plantado, certo? Então vamos lá, você é um aquarista iniciante, você quer saber no que você precisa investir para você partir muito bem um aquário plantado. Qual que é o seu orçamento? Você vai investir então num bom filtro, numa boa luminária, num bom substrato, e você vai ter que investir também em densidade vegetal. Quanto mais planta possível, melhor. Você vai ter que partir o aquário com o máximo de plantas que você puder. Mesmo que sejam plantas não facultativas, qual seria a palavra correta? Mesmo que sejam plantas provisórias. O que são plantas provisórias? É o que eu chamo de plantas de apoio. Eu particularmente gosto muito das higrófilas corimbosa, né? Muitos de vocês já sabem disso. Eu já recomendei para muitos de vocês essas higrófilas corimbosa em partida de aquário. Mas a higrófila corimbosa é uma planta grande, então normalmente a gente usa num aquário maior, num aquário de 60p, um aquário de 90, 120. Você, desde a partida do aquário, você já pode colocar os vasinhos das corimbosas. Você não precisa plantar as corimbosas, né? Você só usa os vasinhos e faz com que aquela densidade vegetal provisória faça a filtragem química do seu aquário, faça a filtragem dos nutrientes. Isso são plantas de apoio. Em aquários menores como esse, por exemplo, se eu não me engano, eu acho que ele é um 45p, mais ou menos, não cabe uma corimbosa aqui dentro. Então você pode usar Linófilas vietnã, que faz parte do mesmo grupo de plantas. Você pode usar vasinhos de rotala também. Então plantas que consomem bastante, que têm bastante ritmo, que têm bastante consumo. Essas plantas ajudam a gente na partida. Ajudam a gente na partida quando as plantas que nós colocamos no aquário ainda estão muito pequenas. Principalmente plantas in vitro, que elas ainda estão muito pequenininhas, ainda não existe aquela densidade vegetal para fazer essa captura do volume de água circulando no seu aquário. Tá certo? Espero que isso esteja muito bem entendido. A mensagem que esse vídeo tenta passar então é que as plantas em si, como um elemento, um fator que determina o fundamento do aquário plantado. As próprias plantas determinam o fator, o equilíbrio do aquário plantado. Elas regulam a distribuição de nutrientes do seu aquário. Certo? Espero que isso esteja ficado bem claro. Espero que vocês errem muito menos com isso, porque infelizmente é um erro que tem sido muito comum. O pessoal está começando aquário com muito pouca planta, cometendo muito esse erro, e o pessoal ao aquário acaba indo por um caminho que você não consegue recuperar mais depois. Eu diria que o aquário plantado, ele não é tão difícil assim quanto as pessoas imaginam ou quanto as pessoas fazem parecer que é. A questão é que existe uma equação de partida, a gente vai fazer um vídeo sobre partida, vou delongar um pouco mais sobre esse assunto, mas a pessoa investe muito nos equipamentos, investe na boa luminária, investe no bom substrato, investe no bom filtro, coloca um sistema de CO2, compra um bom set de fertilizantes, mas a pessoa não consegue, ela não tem essa sensibilidade de construir um aquário com metabolismo desde o início da partida. É isso que é muito importante, tá? O metabolismo do sistema. Quanto mais rápido você conseguir construir consumo no seu aquário, maior as suas chances de sucesso, vai aumentar a competição contra as algas e você vai ter um aquário equilibrado desde cedo. Legal? Pessoal, valeu! Vamos para o próximo vídeo que eu quero falar sobre o CO2. Valeu!